Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E como sempre eu vou fazer uma análise aqui dos pares que nós operamos dentro do projeto, que são 4 pares. Falar um pouquinho da nossa estratégia, que é uma estratégia que foi criada para o próprio projeto. E também fazer uma análise meio global, né, de macroeconomia, falar os assuntos principais que estão dominando aí os mercados. Bom, não fiz vídeo ontem, que foi o dia que o Banco Central, através do FONC, né, que é o Comitê Monetário do Banco Central Americano, né, dos Estados Unidos, lançou a taxa de juros, mantiveram a mesma e fizeram um relatóriozinho. Teve algum movimento no mercado, mas eu não gravei um vídeo do Trader Tranquilão, porque eu fiz um outro vídeo, tá? Eu fiz um vídeo sobre o Bitcoin, então eu não quis ficar postando muito vídeo. Então hoje eu vou fazer uma análise desses pares que a gente opera. Beleza? Bom, começando com o euro aqui, a gente vê que hoje ele teve uma alta interessante, ó. Agora são 10 para 6 aqui no horário de Brasília, do dia 4, quinta. O euro se valorizou 0,91% em relação ao dólar, né? Daqui a poucos minutos vai fechar o mercado lá em Nova York e vai consequentemente fechar a vela diária. Isso foi bom para nós, se a gente vê aqui no C-Trader, olhar aqui nossa trade do euro-dólar, que é uma trade que nós temos, que nós entramos aqui antes desse gap, né? Ele chegou lá nos 270 pips ou 27 dólares, tá? E foi muito bom pra gente nesse aspecto, o euro se valorizando e rompeu esse triângulozinho que eu tinha feito, né? Tem um canalzinho aqui que, se a gente for traçar, tem essa linha vermelha aqui que eu tinha traçado e fiz esse triângulo, depois falei que esse é um triângulo importante. E ele rompeu e não foi rejeitado, né? Vai fechar lá em cima aparentemente. Um sinal altista. E o que vale comentar é o que? É que amanhã nós temos o NFP, que é o Non-Farm Payrolls, que é o número liberado pelo governo americano da quantidade de novos empregos não agrícolas, né, que é muito urbano, de serviços, enfim. E esse número vai ser importantíssimo para o mercado, porque está nesse momento das pessoas, dos traders se posicionarem, definindo se o Banco Central americano vai subir mais um pouquinho a taxa de juros agora em junho ou não. No anúncio que eles fizeram ontem, eles falaram que estão confiando na economia e que acham que a desaceleração do primeiro trimestre é temporária, e é isso que os números vão mostrar. Então, se os números for positivo e for bom para o dólar, isso pode ser ruim para esse par que nós estamos comprados, né? Que nós estamos contra o dólar e a favor do euro. E como essa trade já foi bastante para o nosso lado, eu vou continuar movendo o stop loss a nosso favor para garantir um pouquinho desses lucros que a gente tem, tá? Vou mover mais um pouquinho aqui, ó. Então eu garanti aqui pelo menos uns 14 dólares de lucro. Se o preço for contra a gente ontem, pode acontecer que, olha só, eu tinha feito até, se a gente for para o gráfico de 4 horas aqui, a gente vê que tem uma trendlinezinha aqui. E nosso stop loss está no rompimento dessa trendline. E ele vai ter que romper e ir abaixo da mínima de hoje, né? Que se a gente for voltar para o diário aqui, a gente vai ver que a mínima de hoje está aqui. E o preço está abaixo. O nosso stop loss está abaixo. Vamos deixar ali. Idealmente, a gente não colocaria o nosso stop loss passando a média de 20. Deixaria um espaço para o preço swingar. Mas como ele está num nível muito importante, e a gente pode até ver uma reversão, dele vir até aqui antes de subir de novo, eu acho legal a gente subir o nosso stop loss, tá? Próximo par é o dólar ien. A gente pode ver que, apesar do dólar ter caído em relação ao ien e em relação também ao euro, ele caiu menos em relação ao ien, mostrando uma certa força do euro, né? Fazendo com que ele faça essa velhinha aqui de indecisão bem nesse ponto, tá? Mas nesse par nós estamos comprados, nós estamos a favor do dólar, nós queremos que ele suba, né?
Então hoje, nesse momento, nós estamos com 12 dólares. Também já movi o stop loss, já está um stop loss no lucro, mas não vou mover mais. Eu vou deixar um espacinho aqui. Então o que acontece? Se você for parar para pensar, de certa forma, uma posição está fazendo o que é chamado de hedging da outra. Se o dólar for o principal ator, igual amanhã pode ser. Por que eu falo isso? Porque essa trade aqui, o euro-dólar, a gente está contra o dólar, e nessa trade nós estamos a favor do dólar. Então, se for só o dólar que for fazer movimentar, é possível da gente não perder muito o lucro que a gente tem, independente do lado que o mercado for. E ultimamente, o que tem se mostrado? O euro mais forte do que o ien. Então pode acontecer de ser notícia boa para o dólar, e isso se refletir aqui no ien e não refletir tanto no euro. Pode ser bom para nós. O euro ele pode vir talvez descer e parar aqui nessa trendline, por exemplo, e já o dólar ien subir mais e ser bom para nós. Tá? Então vamos ver o que acontece amanhã. Não vou fechar as operações. E no dólar ien a gente pode ver isso, que a gente está com 12 dólares de lucro aqui. O próximo par é o euro-ien, que é o par que dá título a esse vídeo, de certa forma. Por quê que eu falo que ele dá título a esse vídeo? Olha só, se a gente reparar aqui, olha quanto que está o nosso capital flutuante com essas posições que estão agora. Nesse momento, nosso capital está 1.111 dólares. Muito próximo do que já foi o nosso recorde. Tá? Lembrando que no final da primeira temporada a gente teve um excelente desempenho. Começamos a segunda temporada do Trader Tranquilão com um certo drawdown. E estamos voltando ao nosso recorde máximo, que foi lá no final da primeira temporada. Com paciência e disciplina, seguindo a estratégia, com alguns errinhos, mas estamos voltando. Olha só, aqui foi o máximo de 12,34. Estamos quase lá de novo, tá? E o que acontece? Por que eu estou falando que se meu pai fosse homem eu teria duas mães? Isso é um ditado que se fala aqui, né? Que quando a pessoa está falando muito se, mas se não sei o que lá, se não sei o que lá. E aqui tem um se que a gente pode pensar, que é o se eu tivesse seguido a estratégia e depois desse gap aqui, olhando pelo Heikin-Ashi, eu tivesse comprado no mercado, que eu teria comprado mais ou menos aqui assim, eu teria, né, vamos colocar aqui, ó, se eu tivesse comprado até nesse nível aqui, ó, no fechamento desse dia aqui, mais ou menos, a gente ia ter uns 300 pips positivos no euro-ien. Então, se eu tivesse entrado, provavelmente eu já ia estar batendo recorde, ia estar no lucro total na segunda temporada. E muitas vezes isso vai acontecer com você como trader. E você vai ficar com essa sensação ruim, que se eu tivesse esperto e pegado a trade, eu estaria no lucro hoje, eu não estaria no prejuízo, eu estaria melhor. E isso é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar. Se você perdeu a trade, você perdeu a trade. Não adianta tentar também agora ficar perseguindo o mercado e correndo atrás. Como eu falei, olha só a vela verde, não dava para entrar mais, de certa forma. O que a gente espera aqui agora para poder entrar até comprado? Algumas velas vermelhas, para depois começar a ter vela verde de novo e aí a gente entrar. Então é uma sensação ruim de não ter pegado esse movimento? É, para todo mundo, até para um trader mais experiente como eu. E fica esse si, mas acontece. Tem que ficar tranquilo e seguir negociando de cabeça fria. Tá? Nosso último par aqui da estratégia é o dólar australiano. Que se a gente ver aqui no tipo de vela normal, a gente vai ver que teve mais um movimento positivo a nosso favor hoje. Não muito grande, mas teve, né? O dólar australiano caiu 0,2, o que é bom, que fala o que mesmo com o dólar americano se desvalorizando em relação às outras moedas, a gente pode ver isso pelo índice dólar, o dólar australiano ainda foi mais fraco do que o dólar americano, o que é bom para nós que estamos vendidos. Então se amanhã tiver uma notícia favorável ao dólar americano, esse par aqui pode dar um pulo.
né? Nesse momento nós estamos aqui nessa trade com 157 pips no positivo. Já movi o stop loss, também está no lucro, então nós estamos com praticamente um risco baixíssimo nesse momento com as operações que nós estamos abertas, né? Esse aqui tá stop no lucro, stop no lucro e stop no lucro. Só se tiver um super gap no mercado, alguma coisa assim, para a gente ter prejuízo com essas operações que estão abertas. E vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece aí amanhã. Pode ser que ele pegue nesse stop loss nosso aqui. Pode ser que ele pegue nesse stop loss, se for uma notícia muito boa para o dólar. Mas é melhor assim, porque se for boa para o dólar ele pode continuar a reversão, então é preferível a gente sair do mercado mesmo. Eu poderia talvez descer esse stop loss um pouquinho mais, porque ele pode vir buscar esses níveis anteriores aqui. Mas se eu mover muito esse stop loss é uma coisa sem sentido, que aí eu vou, tá, mas aí tem esse outro aqui que eu vou querer colocar abaixo. E vou sempre ficar querendo descer esse stop loss, a não ser que eu desça e coloque aqui abaixo desse range aqui, né, abaixo dessa amplitude que ele fez aqui. Que é possível também, ó, agora dá 14,63, se eu colocar aqui, eu vou para 9, tá? Pode ser uma opção, eu vou fazer isso então, tá? Respeitando as questões da estratégia, eu vou colocar aqui abaixo da média de 20, porque vamos supor que o preço ele só desça aqui amanhã um pouco e volte a subir, né? Como o euro está mostrando força, eu vou fazer isso. Em vez de 14 eu vou deixar 9, que não é tanta diferença para a gente em termos de percentuais, e para a segurança do nosso stop loss pode fazer bastante diferença. Lembrando que esse final de semana tem o segundo turno da eleição na França, então mais uma vez se o Macron lá ganhar pode ser favorável para o euro, né? É isso, vou encerrando por aqui o vídeo de hoje. Eu só queria comentar que estou acompanhando o Bitcoin, como eu mostrei no vídeo de hoje. Olha que interessante, eu postei uma análise do Bitcoin e hoje ao longo do dia essa minha análise não pareceu muito certa não, mas no final do dia teve uma reversão exatamente lá no nível que eu tinha marcado. Olha o que a gente está tendo aqui, ó. Eu tinha feito essa análise mostrando essa possível retração aqui, porque ele tinha chegado nessa trendline, no topo desse canal. Hoje ao longo do dia o Bitcoin operou quase o tempo todo aqui, ó. Mas chegando lá no final do dia, olha só, vou pro gráfico de 1 hora pra você ver, ó. Nas últimas 3 horas ele pum, pum, pum. Tá? E eu sou 100% transparente, eu não tô mostrando nessa análise aqui só porque é uma análise que pode ser que vai dar certo, não. Tá? É porque eu gosto de ser transparente e, inclusive, que eu tenho ainda, apesar de ter vendido bitcoins, eu tenho bitcoin. Então, eu quero que o bitcoin suba mais para eu poder lucrar. Assim, eu prefiro ganhar dinheiro do que estar certo, digamos assim. Mas eu quis chamar a atenção aqui para esse padrão que está se mostrando aqui, ó. Ele justamente não conseguiu romper e fechar lá em cima, tá? E se a gente vier para o Bitcoin real, olha só como é que foi também um movimento forte aqui no dia de hoje, que também chegou a operar lá em cima e agora no final do dia, ó, vou colocar na vela de 1 hora aqui também, olha aqui nas últimas horas o que aconteceu com o Bitcoin real, tá? É uma sensação ótima quando você faz uma análise e essa análise se mostra verdadeira, tá? Por isso que eu te convido a fazer o nosso curso de trade, nosso curso de análise técnica, para você aprender a fazer suas próprias análises com as diversas ferramentas que existem na análise técnica, que a gente ensina detalhadamente lá no nosso curso. Dá uma olhada, tá certo? Então é isso aí para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo nosso. Vou continuar acompanhando esses pares. Amanhã tem um NFP aí. Talvez eu faça mais uma live no Facebook, ou, aliás, desculpa, no YouTube do anúncio do NFP, só para ver como é que vai ser. Tô decidindo ainda. E acompanhe também o Bitcoin se você ficou interessado aí, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.